3 de fevereiro de 2013, O que penso, o que vivo. Eu estou falando sobre o meu trabalho no Colégio Freudiano de Curitiba, de 1988 a 1998. Os livros que eu escrevi, fazendo uma pequena leitura de algumas passagens, né? Esse livro aqui é O Outro Olhou pro Um. Ele foi escrito fazendo uma homenagem ao homem, o relacionamento homem e mulher, e principalmente a minha vida sentimental com o Eden Habib até então. Eu encontrei aqui uma pequena crônica, nesse livro são crônicas, né? Porque toda a minha vida foi... Eu sempre tive um diário de viagem, né? Tudo aquilo que eu vivi sempre foi escrito, sempre foi reescrito. Eu sempre fiz uma leitura da realidade. E eu encontrei aqui esse textozinho, bem simples, que fala uma vida. E eu me lembrei que eu estava em Santa Catarina de férias. Eu passava as férias em Capri, São Francisco do Sul, em Santa Catarina, com o Eden. E justamente nessas férias aconteceu aquela guerra do Golfo. Eu me lembro na televisão, né, passava o anúncio das coisas que estavam acontecendo no Golfo, aquelas ogivas, né? E daí eu escrevi isso aqui, né? Uma vida incompreensível. Tem-se o alcance exato ou aproximado das ogivas, mas não o alcance desta vida. Pelo lado do outro, quando se a segura e se a estende no limite de um espaço, às vezes infinitesimal. No momento anterior, contudo, o alcance das oportunidades, probabilidades, expectativas e desejos. O alcance extra do desaparecimento do outro, que nos parecia tão imprescindível, onde colide e se separa a existência de um, a existência do outro. A raia do campo alheio. Nesse íntere remedeia-se o ser para a morte. Senti esse impacto através da consciência no deslize de um recado. A guerra pode ser mundial, muitos aliados no impasse de um Deus forjado. Uma das poucas vezes em que o eu te amo foi recíproco, dado ao mesmo tempo, acomodado a uma pressa mais insurgente quanto à vida, diante da manutenção do ser transparecido e imediatamente omitido. Eu me lembro que aquilo parecia tão real, a gente estava vendo pela televisão e parecia tão real a hipótese de uma guerra mundial, que o fato de eu estar ali praticamente em lua de mel com o Eden em Capri, né, eu senti de perto a possibilidade de perder uma pessoa a qual eu tinha tanto amor, e fiquei imaginando aquelas pessoas ali naquele momento perdendo parentes, perdendo pessoas da família de uma forma assim tão rápida, tão instantânea, né? E a vida passa de repente a representar nada em função de valores e poderes delegados por uma grande minoria, por uma minoria de pessoas, né? E usando como motivo um Deus forjado, quer dizer,
a inexistência de um Deus, né? Então eu me lembrei, eu estava vendo eu estava escrevendo, quando escrevi isso, eu estava em Capri, São Francisco São Francisco do Sul. Não é verdade, gente? Sabe, meus queridos, a gente não pode impedir que alguém que a gente ame, não nos queira mais, ou essa pessoa vá embora, ou a gente resolva acabar a relação. A gente não pode impedir essas coisas, mas a gente não pode rechaçar as coisas que a gente viveu. Existem pessoas que rechaçam profundamente partes de sua vida, sabe? Que rechaçam, né? Muito bem, que mais? Livro 7, Rascunho, Notas da obra de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, né? Na obra de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, a metáfora, né? A metáfora ali do liso do Sussuarão, aquela travessia, né? Que Diadorim faz e Riobaldo fazem, do liso do Sussuarão, é uma coisa excepcionalmente maravilhosa. E essa passagem essa travessia do liso do Sussuarão lembra também, faz menção, né, a passagem de Moisés, né, a travessia do deserto, né, quando Moisés levou o seu povo, o êxodo, né. Então, nessa obra eu falo sobre isso, né, sempre usando os conceitos psicanalíticos, né? De certa maneira, hoje, quando eu faço a leitura daquilo que eu escrevi, para mim até não tem o mesmo, absolutamente não tem o mesmo significado que tinha naquela época. Para mim, às vezes eu me chateio de ficar lendo porque parece uma coisa muito conceitual, sabe? Que poucas pessoas entenderiam. Eu diria assim que as pessoas que fazem psicanálise possivelmente entenderiam. Mas é uma leitura assim meio chatinha, sabe? Eu manuseio os conceitos de psicanálise. Então, até eu mesma me cansa fazer a leitura. Mas, naquela época, tinha essas coisas que eu escrevi tinham sentido porque eu trabalhava os conceitos psicanalíticos, eu estudava a obra de Freud e adorava a literatura, né? Alguns autores em especial. O real a revelia. Tanto é a revelia quanto este trabalho, antes de iniciar, já está tomando uma dimensão que desconheço. Em função disso, sou aqui obrigada a falar. Falar, até produzir a linha novamente. A falar, até produzir um traço. O traço comporta um traçado, mas a reprodução, seja ela qual for, não mostra qual foi o traçado. Não está no âmbito da reprodução fornecer o contexto.
Nesse texto, nesse pequeno parágrafo, eu estava falando sobre a memória, a rememoração e a lembrança, a diferença que Freud faz entre a lembrança e a rememoração, né? O significado, né? Você lembrar alguma coisa com aquela carga afetiva de sentimento e você simplesmente trazer alguma coisa da memória sem uma carga afetiva, né? Eu gostava muito, sabe? Era um trabalho assim, naquela época assim. Eu passava a tarde toda lendo a obra de Freud, literatura, escrevendo. Me lembro que era uma coisa tão. Era as pequenas coisas que eu descobria na leitura que eu fazia desses autores assim eram. Nossa, era muito legal mesmo. Muito legal. Às vezes me dá até saudades, né? Saudades daquela época. Pois é, vamos dar uma pausa aqui.